Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Um Caminho para o Destino. Uma novela de 2012, protagonizada por Paulina Goto e Horácio Pancheri. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Então essa novela, começa mostrando a história de um senhor viúvo, seu Fernando, que mora numa fazenda da família Altamirano. Ele tem duas filhas, a Mariana, mais velha, e a mais nova, que é a Amélia. E tem um jardineiro, que tem mais ou menos a idade, da Amélia, que é o Pedro, que trabalha ali, e ele é cúmplice da Amélia, porque a Amélia tem um romance secreto com um tal de Luiz. E esse Pedro a coberta, só que esse Pedro é secretamente apaixonado, por essa Amélia. Só que pela diferença de classes, por ele ser empregado, ele tem que sufocar, esse carinho que ele tem por ela. Só que numa dessas saídas, que ela sai com esse Luiz, ela acaba tendo relações com ele. E depois passa e ela fica grávida desse Luiz. Então vai ela e a irmã dela, essa Mariana, fazerem o teste e ela descobre, essa Amélia que está grávida. Então ela vai chegar para esse Luiz e vai falar para ele que está grávida. Então ele vai chegar para ela e vai dizer que não quer nada com ela, porque ele está estudando direito, que ele tem uma carreira e que ele não pode abrir mão da vida dele por causa de um filho. Que ele não pediu e nem sabe se é dele. Então ele larga, essa Amélia pra lá e a gente vê que esse Luiz, ele tá tendo um romance com uma mulher mais velha, a Marisa, que ela é dona de um banco, ela é viúva. E tem um filho chamado Carlos, que é pequeno. E esse Carlos não gosta desse Luiz. Só que aí, enquanto as duas irmãs estão conversando, a Mariana, e essa Amélia, esse seu Fernando escuta. E ele vai tirar satisfação. Que história é essa de quem tá grávida? Aí a Amélia fala, que ela está grávida. Ele começa a querer bater na filha, que isso é uma vergonha. E aí vai o Pedro e vai defender a Amélia. Então o que acaba acontecendo? Esse seu Fernando acha que o filho que a Amélia está esperando é do Pedro jardineiro. Então o que ele faz? Expulsa a filha, a Amélia, e o Pedro da fazenda. Então o que o Pedro faz? Vai embora com a Amélia. E nisso a Amélia está passando num local e vê que o grande amor da sua vida, o Luiz, está casando com uma mulher. Então ela começa a gritar, Aí esse Pedro manda ela vir embora e eles vão para um colégio interno onde a irmã dele trabalha. Então ela dá emprego de jardineiro para ele e eles têm uma casinha, para esse Pedro e para essa Amélia poderem viver. Só que pelas regras ali do local, o Pedro e a Amélia têm que se casarem. Então o Pedro casa com a Amélia. E você vê que ela fica altamente revoltada, ela não aceita. Esse Luiz se casa, vai viajar com essa Marisa. E quando ele volta, ele acha que ele vai assumir o poder do banco, só que não é nada disso. Quem é dona do banco é ela, na cláusula do casamento, da separação de bens. Tá ali que ele não pode ele não pode assumir a direção do banco. Então o que acontece? Ela dá um escritório para ele de advocacia, dá tudo para ele. E nisso passa-se, 18 anos. Aí você vai ver Luísa Fernanda, que o pai, o Pedro, criou com todo carinho, enquanto a Amélia tem raiva da menina. É uma mulher amargurada, triste, revoltada com a vida, porque ela tem que trabalhar, ela vive uma vida miserável, ela não vive mais uma vida de rainha, então ela acha que tudo é culpa do Pedro, e os dois não têm nada. Há 18 anos que ele vive com ela, e para fingir, eles dormem no mesmo quarto, enquanto a Amélia dorme na cama e ele dorme no chão. Tudo isso para se sacrificar pela filha, que não é dele, que ele criou como se fosse filha dele. E ela estuda esse colégio, de irmãs, porque como ele trabalha lá, ela tem bolsa, e ela é violinista. E ela tem uma amiga chamada Camila. E num belo dia, ela está atravessando a rua. E um carro, sem querer, quase que bate nela, que é o próprio pai. Esse Luiz. Só que não acontece nada de grave. Só que aí a amiga dela, Camila, começa a gritar, ela começa a gritar, e esse Luiz se desespera. Ele sabe que ele é advogado, E sabe que ele tem que socorrer a vítima. Ele sai correndo e leva para o hospital onde trabalha o enteado dele, o Carlos. Então essa amiga da Fernanda, essa Camila, começa a inventar mais coisas para dizer que o acidente foi bem pior do que foi. Aí ela conhece, esse Carlos, todas as duas. E aí o Carlos percebe que ela não tá tão mal assim, que nem está falando. Ela não perdeu a memória, nem nada disso. Aí os dois se conhecem. E ele fica encantado, esse Carlos e essa Fernanda também, com esse Carlos. Só que aí qual é a brilhante ideia dessa amiga dela, a Camila? Vamos arrancar dinheiro desse homem e vamos processar ele? Aí aparece o advogado, recém-formado, e diz assim, o tal de Felipe, não, vamos sim. Só que aí, esse Luiz, ele é muito mau. Então, quando ele é processado, ele não aceita. Então, ele diz para essa Fernanda que vai destruir ela. Começa a xingar ela, ofender ela. Porque acaba que essa Fernanda acaba conseguindo indenização. E aí vai toda a história. E cada vez mais, essa Amélia fica revoltada. Então, quando ela sabe que a própria filha foi processar o pai, ela fica mais revoltada ainda. E esse coitado desse Pedro sofre com a rejeição
E agora, a Amélia, depois que viu esse Luiz, agora ela quer o divórcio. Porque ela quer o grande amor da vida dela. Só que quando ele olhou pra ela, ela estava tão acabada que ele nem reconheceu. Então ela fica a pau da vida. Então ela acaba indo trabalhar no escritório da Marisa, essa Amélia, através de uma amiga. Só que qual o serviço que ela recebe? De faxineira. Então ela vai trabalhar lá. E aí, né, a gente vai descobrir que esse Carlos também ele tem uma namorada, a Isabela. Só que ele quer terminar com essa Isabela. Essa Isabela é muito chata. Mas a mãe dele, a Marisa, apoia o namoro. Só que ele começa a se envolver com essa Fernanda. E quando ele começa a se envolver com essa Fernanda, ele termina com essa Isabela, só que ela não aceita. Aí começa a confusão. E essa Camila também se apaixona por esse Carlos. E ela também quer brigar. Aí a Fernanda fica sem saber o que fazer. E aí, quando essa Amélia tenta recuperar a vida dela, humilha tanto a filha quanto o marido, né? E sai e vai querer procurar o pai. Só que o pai está doente. Está com Alzheimer. Então ele não lembra direito. Mas assim mesmo ela tenta ir pra fazenda. Aí nós vamos descobrir, né, que essa Mariana, ela é uma mulher amargurada, porque ela se casou com o Hernani, que tem essa filha Camila, que fica internada nesse colégio interno, porque essa Mariana não quer cuidar da filha do marido. E aí, ela maltrata o pai, ela não dá os remédios direito pro pai. E ela não quer de jeito nenhum que a Amélia volte, porque ela sempre teve ciúme da Amélia, porque ela achou que a Amélia era a filha preferida do pai. E a Mariana quer a herança toda pra ela. Então ela não quer que a Amélia volte pra casa. E ela é má, porque ela também gostava do Luiz. Só que o Luiz nunca quis nada com ela. Ele preferiu a Amélia, então ela detesta a Amélia. Então a Amélia depois acaba voltando pra casa, largando a Fernanda e o Pedro. E eles ficam lá. Só que aí eles agora já estão namorando. E essa Isabela faz de tudo pra tentar recuperar o Carlos. Chega a ser irritante. Aí você vai ver que depois há uma armação contra essa Fernanda, porque ela vai trabalhar na casa do seu Fernando, porque a Mariana quer se vingar, depois quer se vingar da Fernanda, porque ela vai descobrir que quem está trabalhando lá é a Fernanda, filha da Amélia. Então o que ela faz? Ela e o Luiz armam, porque o Luiz quer se vingar dessa Fernanda. Então eles armam lá, né, para dizer que foi ela que deu os remédios errados, que o seu Fernando piorou por culpa dela, só que não foi. Essa Mariana, ela trocava os remédios. E acabou que a amiga dela, Camila, por inveja, por raiva, porque também gostava do Carlos, acabou que depois contra ela. E o que aconteceu? Essa Luísa Fernanda, ela acaba sendo presa. Por quê? Aí esse Felipe vai tentar, né, defender ela, mas todos os juízes ali são comprados. Porque não tem tanta prova assim para ela ser presa. É o próprio advogado, é o próprio pai. Esse Luiz. E vai condenar ela, né? Pediu 20 anos, mas ela é condenada a 10 anos. Só que aí nós vemos do outro lado que a Marisa está doente. Então o que faz o Carlos? Leva a mãe, né, para os Estados Unidos para tratar da mãe. Só que ela tem sérios problemas. Ela tem parada cardíaca na operação, ela fica em coma. E aí, essa Fernanda tenta se comunicar com o Carlos, só que não consegue. Quando o Carlos tenta se comunicar com ela, né, o pai dela, o Pedro, não quer que eles se falem. Então os dois são afastados. Então, depois, essa Fernanda vai descobrir que tá grávida na cadeia. Ela tem um filho na cadeia. Então depois ela tem que entregar esse filho pro pai. Se chama Pedro Fernando. Né? E o pai que cria. Então ela fica presa durante 3 anos. E depois de 3 anos ela consegue sair. Ela consegue a liberdade. E nada dela e o Carlos conseguirem se falar. Durante 3 anos. Fica lá a Marisa em coma, e depois, quando a Marisa melhora, ele e a mãe voltam, e aí todo mundo se encontra. Só que aí, a Fernanda está revoltada com o Carlos, porque estava lá nos Estados Unidos com a Isabela, porque a Isabela não descuidou dele, só que o Carlos não quer nada com a Isabela. Aí passa, né? Aí essa Marisa melhora, aí depois vai se descobrir que essa criança, né, que a Fernanda tem, é do Carlos. Aí o Carlos vai tentar se aproximar, os dois vão tentar ficar juntos, aí tem aquela confusão toda, e aí nós vamos descobrir todas as maldades que esse Luiz vai tentar fazer. Porque ele quer o banco. Então ele vai pegar a procuração dessa Marisa para ele tomar o poder do banco. Ele vai pegar dinheiro para ele e tentar destruir o banco. Só que depois a Marisa vai melhorando em casa. Então ela vai tentar assumir. Quando ela tenta assumir, ela pega a procuração, ela tira a procuração desse Luiz. Aí depois, passa um tempo, e esse Luiz vai descobrir que a filha dele é a Fernanda. A garota que ele tem que tanto fez mal. E que ela é herdeira da herança, do caso, desse seu Fernando. Então o que ele quer? Ele quer se aproximar da filha por roubar a herança. Só que aí, quando ele vai chegar pra Fernanda e vai dizer que ele é o pai, ela não aceita. Ela começa a brigar com ele e não quer falar com ele. Aí o Pedro dá todo o apoio pra ela, aí depois ela briga com a mãe, né, com essa Amélia, depois a Amélia pede desculpa, você vê todas as maldades dessa Mariana, que essa Mariana quer tudo. Ela quer acabar com todo mundo, ela não é feliz, ela é uma amargurada.
E depois do depoimento, essa Camila fica meio doida. Aí você vai ver seu Fernando acaba morrendo. E no testamento dele fica tudo pra Fernanda. Vai se passando, né, a história e vai mostrando que a Amélia, né, se arrepende. Que ela vê que ela nunca gostou do Luiz. Que foi apenas uma paixão. E que o homem da vida dela, que ela viveu durante 20 anos e tratou mal, tratou como se fosse lixo, é o grande amor da vida dela. Aí essa Marisa também começa a se aproximar, né, desse Pedro, porque os dois ficaram amigos, porque o Pedro acabou, depois que terminou, né, ele acabou sendo internado no hospício, depois ficou bom, e essa Marisa, antes de ficar doente, ficou do lado dele, então depois ela volta, né, dos Estados Unidos, ela volta a procurar o Pedro, ela descobre quem é o neto, e aí os dois ficam perto, e você vê, poxa, Marisa tá bem. Eu falei, pô, será que os dois vão ficar juntos, o Pedro e a Marisa? Não. O Pedro acaba voltando com a Amélia. Aí você vê esse Luiz tá fazendo um monte de maldade, a Marisa, né, cada vez piora. Ela estava melhorando, estava bem, mas aí com todas as maldades do Luiz, ela piora. O Luiz pega e depois, né, o que ele vai fazer? Ele fica obcecado pelo neto, ele vai raptar o neto. Aí o que tem que fazer essa Fernanda? Ela tem que ficar com o pai, o Luiz, para ficar próximo do filho. Ele diz que os três têm que ficar juntos. Então ela fica algum tempo, só que aí depois o Carlos descobre aonde a Fernanda está, tira a Fernanda de lá. Então depois eles conseguem pegar a criança e esse Luiz é preso. Né? Pelas coisas erradas que ele fez, pelos roubos que ele fez no banco, tudo que ele fez. Depois ele foge, aí há uma confusão, mas aí depois ele é preso de novo e fica na cadeia. Aí a Marisa morre, que eu não gostei. Aí o Carlos fica numa boa com a Fernanda, aí o Pedro e a Amélia se casam, aí depois você vai ver a Fernanda e o Carlos se casando, aí você vai ver que a Mariana ficou sozinha, todos largaram ela, aí mostra, né, que a Fernanda realizou seu grande sonho, que era ser violinista, e termina a novela ela fazendo um concerto, todo mundo assistindo, e ela fazendo um concerto de violino, fazendo parte da orquestra. Aí acaba a novela. Assim, a novela pra mim é regular. Eu acho a novela muito chata, tá? Porque essa Amélia é muito chata. Ela passa 20 anos xingando o Pedro. Um homem que assumiu ela sem ter nada a ver com isso. Tudo bem que ela não precisava gostar dele. Ela não precisava humilhar ele, xingar até ódio da própria filha, que não tem nada a ver com isso, que não pediu pra ela nascer. Ela que não saísse com o Luiz, que não acreditasse no Luiz. E esse Luiz também é muito mau. Ele fez muita maldade com essa Marisa. Ele só queria o dinheiro. Ele só queria poder. E essa Isabela é muito chata, ela não deixa o Carlos, sabe, em paz. Ela quer a todo preço que o Carlos fique com ela, só que ele não fica, porque ele gosta da Fernanda. E eu não concordei desse Pedro terminar com essa Amélia. Porque eu acho que você vive com a pessoa durante 20 anos, humilha, xinga, e depois que você vai e volta a ser rica, é que você vai perceber que aquele homem que viveu do teu lado, que te ajudou 20 anos da tua vida, ou quase isso, é o amor da sua vida. Eu não concordei. Eu achei que essa Amélia tinha que ficar sozinha. Ou não tinha que ter matado a Marisa e a Marisa ter ficado com o Pedro. Eu também não gostei de terem matado a Marisa. Apesar dela ter ficado doente, eu não precisava ter ficado doente ou ter ficado boa. Então essa novela é meio enrolada, passa 3 anos, entendeu? A garota fica na cadeia, aí os dois em 3 anos não conseguem se comunicar, essa confusão toda, essa maldade toda dessa Mariana, impedindo a fofoca de todo mundo, cada um dizendo pra um, falo pra esse Carlos que a Fernanda foi viajar, aí falo pra Fernanda que o Carlos tá com a Isabela. Ninguém conta a verdade. Então é muita confusão, só depois que eles se entendem, né, que vai ficar tudo bem. Mas assim, eu não gostei do final, eu não concordei da Amélia ter ficado com o Pedro. Tá bom, gente? Porque no caso do Carlos com a Fernanda, a gente sabe que a novela, toda novela mexicana é assim, né? Os mocinhos vão ficar juntos no final. Então, gente, é mais ou menos assim essa novela. E aí, quem já viu essa novela? Essa novela já passou no SBT. Deixa nos seus comentários, você gostou dessa novela? Você achou essa novela boa? Deixe o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo. Beijo!